entrar agora no outro item, que recebe o nome de neurose, e encerraremos esse nossos subitem, esse item 11º. Neurose, enfermidade apirética decorrente de perturbações do sistema nervoso, sem qualquer lesão anatômica de vulto. A neurose é mal que perturba expressivo número de criaturas da mole humana. Com características próprias e sem causalidade cerebral, desequilibra a emoção e gera desajustes fisiológicos sem patogênese profunda. Não é uma doença orgânica, entende? É um quadro de perturbação do sistema nervoso central, né? Para um melhor breve estudo metodológico, recorremos a Freud, que classificou a neurose em 2 grupos, embora a complexidade moderna de conceitos e variedades ora apresentados por especialistas. O célebre médico vienense, que muito se interessou pelas neuroses, estabeleceu que há verdadeiras neuroses e psiconeuroses, né? As primeiras decorrem de fixações e pressões de vária ordem, desajustando o sistema nervoso, sem que necessariamente o lesionem. Ao lado do mecanismo psicológico causal, apresentam uma temporária perturbação orgânica. São elas: neurastenia, a hipocondria, as ansiedades e as de origem traumática e assim por diante, né? Ao se instalarem, apresentam estados de angústia, de ansiedade, de insegurança, de medos. As segundas, porque de origem psicogênica, conduzem a uma regressão de fixações da infância, expressando-se como manifestações de histeria conversiva, ansiosa, incluindo os estados obsessivo e compulsivo. As neuroses, porque de apresentação sutil no seu começo, tiques nervosos, repetições de palavras ou de gestos, dependências de bengalas psicológicas, fixações psíquicas que se agravam, graçam na sociedade, especialmente em decorrência de exigências do grupo social e da coletividade, em formas de pressões reais ou aparentes, que nos temperamentos frágeis produzem desarmonia, dando curso à inquietação, às vezes alarmantes. É comum fazerem-se acompanhar de episódios e fenômenos somáticos muito variados, como taquicardias, pressões de ventre, dores que parecem reais. À medida que se agravam, podem levar a paralisias, distúrbios de postura, de fonação, movimentos desconexos. Quando se apresentam com manifestações fóbicas, medos de ambientes fechados, medo de altura, de doenças, amnésia, trazem componentes graves e mais difícil recuperação. O quadro dos estados histéricos, conversivos e ansiosos radica-se na psique e tende a avançar para as fixações obsessivas e compulsivas atormentantes. Generalizando, a sua etiopatogenia também pode manifestar-se em caráter misto, isto é, verdadeiro e psicogênico, simultaneamente,
assumindo proporções mais sérias a um passo dos estados psicóticos, às vezes irreversíveis. Não raro as neuroses apresentam-se com o caráter de culpa, atormentando o paciente com a inquietante ideia de que sobre todo o mal e insucesso que lhe acontece, a responsabilidade pertence a ele próprio. A manifestação do pensamento de culpa tem um significado autopunitivo, perturbador, que dissocia a personalidade, fragmentando-a. Outras vezes, expressam-se como forma de transferência e a necessidade de culpar outrem aturge o paciente, que se apresenta sempre na condição de vítima, buscando fora de si as razões que lhe justifiquem as ocorrências mínimas ou máximas que o desagradem. Quando ele não encontra um responsável próximo e direto, apela para a figura do abstrato coletivo, a sociedade, o governo, Deus e assim por diante. Isto é uma coisa comum. Pessoas que têm esse tipo de comportamento. Ele não tem culpa de nada, é o outro. Os estados neuróticos são profundamente inquietadores e desarmonizam o psiquismo humano, necessitando receber conveniente terapia, bem como perseverante esforço de recomposição psicológica. Aprofundando-se a sonda da inquirição na psicogênese dos fenômenos neuróticos, defrontar-se-ão as causas reais na conduta anterior do paciente, que atrelou a consciência a comportamentos desvairados e passou injustamente considerado, recebendo simpatia e amizade dos amigos e conhecidos, quando deveria haver sido justiçado, transferindo os receios e inseguranças que permaneceram camuflados por aparência digna para a atual reencarnação, na qual assomam do inconsciente profundo as culpas e os conflitos que ora se manifestam como processos reparadores. Eis porque, ao lado das neuroses, olha que interessante, surgem episódios de obsessão espiritual, que agravam a débil constituição do enfermo, empurrando-o a processos longos de cura. Isso aqui é muito importante que a gente entenda. Muitos casos de obsessões trazem fundo psicótico. Não dá para se tratar somente no compasse, o trabalho de desobsessão. Tem que se buscar medicamento. Assim ocorre porque as vítimas das suas ações nobres morreram, porém não se consumiram, e porque prosseguiram vivendo, reencontram por afinidade de consciência, de dívida e cobrança, os adversários, infligindo-lhes então maior soma de aflições, a princípio telepaticamente, depois sujeitando-os pelo controle mental e ainda mais tarde de natureza física, quando ocorrem as subjugações lamentáveis, infelizmente. A consciência inquieta que reflete na psicologia do indivíduo os estados neuróticos encontra-se vinculada a acontecimentos pretéritos negativos como infelizes. As moléstias, particularmente na área psíquica, instalam-se por serem doentes da alma dos seus portadores. Toda terapia liberativa deve ter como recurso de auxílio a renovação moral do paciente, sua reeducação através das disciplinas espirituais da oração, da meditação, da relevante ação caridosa, por cujo meio ele se lenifica e se apazigua com aqueles que o odeiam e consigo mesmo por constatar a excelência da própria recuperação. Lentamente, a psicologia transpessoal identifica esses seres, personalidades anômalas, dúplices, que interferem no comportamento das criaturas humanas e as perturbam
não sendo outros senão as almas dos homens que antes viveram na Terra e permanecem vivos. Como terapia preventiva a qualquer distúrbio neurótico, a autoanálise frequente com o exame da consciência correspondente, desidentificando-se das matrizes perturbadoras do passado e abrindo-se às realizações de enobrecimento no presente com os anseios da conquista tranquila do futuro. Certamente, conhecendo a etiopatogenia das enfermidades em geral, Jesus asseverou: a cada um segundo as suas obras. Atuar sempre com segurança após saudável reflexão, pensar com retidão e viver em paz consigo mesmo representam o mais equilibrado e expressivo caráter psicológico da criatura portadora de saúde mental. Vejam bem, por mais que nosso grande e reconhecido estudioso das neuroses, Sigmund Freud, ele não iria de forma alguma mexer na parte espiritual. Por isso que não se deu com os seus parceiros, Jung e outros que também conseguiram entender a presença da espiritualidade e a ação transcendente na criatura humana. Voltaremos em próximo capítulo. Muito obrigado.